Muitos indivíduos, em meio à frenética busca por validação instantânea, erroneamente nutrem a crença de que a persistência se reveste de valor unicamente quando os resultados almejados se materializam com celeridade notável. Para esses, cada esforço despendido deveria culminar em uma recompensa imediata, um sinal tangível e inquestionável de que estão trilhando o sendeiro correto. No entanto, essa perspectiva se revela uma ilusão perigosa, uma quimera que distorce a verdadeira essência do progresso e do crescimento duradouro. A esmagadora maioria das conquistas mais significativas e transformadoras na existência humana não manifesta quaisquer indícios precoces em suas fases germinais. Pense em sementeiras profundas que jazem imperceptíveis por longos meses, por vezes até mesmo anos inteiros, antes de finalmente irromperem da terra e revelarem sua exuberante plenitude. Eu, Brian Tracy, aprendi por experiência própria ao longo da minha jornada que os seres humanos que realmente alcançam os horizontes mais distantes da existência não são aqueles que vivem à espera de uma fonte inesgotável de motivação incessante ou de resultados vertiginosos que surgem da noite para o dia. Pelo contrário, são os que prosseguem com uma obstinação inabalável, mesmo quando a paisagem ao redor parece congelada no tempo e nada, absolutamente nada, sugere qualquer modificação iminente. A genuína tenacidade, a verdadeira fibra moral de um indivíduo, é forjada nas profundezas da obscuridade, nos dias mais sombrios em que a incerteza sussurra, insidiosa e corrosiva, que todo o empenho despendido é, em última análise, em vão. É precisamente nesses momentos desafiadores, nesses testes de fogo da alma, que sua verdadeira essência é definida e lapidada de forma inesquecível. Cada ação reiterada, ainda que não revele retornos instantâneos ou sinais de avanço imediato, está meticulosamente edificando uma fundação invisível, uma estrutura sólida e resiliente que, no futuro próximo ou distante, sustentará a totalidade dos seus mais audaciosos anseios e ambições. Essa base, por mais que não seja percebida a olho nu, é o alicerce fundamental para a manifestação de qualquer triunfo de grande porte. Você não necessita da evidência tangível do progresso para ter a certeza inabalável de sua existência e de que está no rumo certo. Basta continuar em movimento, incansável e resoluto, porque o triunfo nem sempre chega com rapidez surpreendente, mas invariavelmente alcança aqueles que jamais permitem que o fluxo de suas ações cesse, transformando a inércia em uma força imparável. A resiliência, essa virtude tão elogiada em discursos e livros, é um desses princípios universalmente proclamados, mas que pouquíssimos indivíduos se mostram verdadeiramente dispostos a incorporar com seriedade e profundidade em sua própria existência. Isso não se deve a uma ignorância do seu significado intrínseco, mas sim à implicação direta de confrontar uma das mais árduas realidades da vida humana: a necessidade inarredável de realizar um trabalho árduo e penoso, sem qualquer garantia visível ou imediata de uma recompensa que justifique o suor e a dedicação. Vivemos, inescapavelmente, numa era onde a sociedade inteira nos impulsiona, de forma quase compulsiva, a buscar a gratificação instantânea. Uma era onde tudo o que desejamos ardentemente parece estar acessível a um mero clique, a um simples toque na tela. E essa mentalidade, infelizmente e de forma lamentável, tem corroído a capacidade inata de muitos seres humanos de sustentar um esforço prolongado, ininterrupto e inabalável. No entanto, o verdadeiro avanço, aquele que estabelece a distinção abissal entre uma existência comum e uma vida verdadeiramente extraordinária e plena de significado, nunca se assemelhou, nem de longe, a um sprint vertiginoso. Pelo contrário, é uma maratona exaustiva, uma jornada de longa distância onde o vitorioso não é, sob qualquer hipótese, o mais veloz, mas sim aquele que se recusa terminantemente a parar, a desistir, a ceder diante das adversidades que inevitavelmente surgem. A constância, por sua vez, não se mensura apenas nos dias de bonança,
onde tudo flui sem entraves e os caminhos são planos e desimpedidos. Ela se revela em sua plenitude e em sua forma mais autêntica nos dias em que o cansaço é avassalador, em que nada parece avançar, em que a dúvida martela incessantemente se todo o empenho e toda a energia dedicados estão servindo a algum propósito real e tangível. É precisamente nesses momentos de provação, quando a tentação de abandonar é mais forte, que você prossegue. É nesses instantes de introspecção e desafio que o músculo invisível da sua determinação é construído, fortalecido e lapidado, preparando-o e capacitando-o para sustentar a magnitude de tudo o que almeja conquistar em sua jornada de vida. Essa é a verdadeira essência da perseverança. Continuar quando a razão e as emoções conspiram para que você pare. É a escolha consciente de seguir em frente, mesmo quando a recompensa ainda não está à vista, alimentando a crença inabalável de que cada passo, por menor que seja, o aproxima da realização dos seus sonhos mais grandiosos. Qualquer indivíduo pode, de fato, comprometer-se de forma ardente por uma semana, talvez até dedicar-se de corpo e alma por um mês inteiro, impulsionado por uma euforia inicial e uma motivação efêmera. Mas aquele que realmente se distingue, que consegue manter o ritmo inalterado, a cadência firme e constante, por anos a fio, mesmo em face da mais profunda incerteza e da aparente ausência de progresso, é o ser humano que alcança patamares de excelência que a vasta maioria sequer ousa imaginar. Imagine, por um momento, a figura arquetípica de um agricultor diligente. Ele semeia a semente com o máximo de cuidado e atenção, rega-a com uma regularidade escrupulosa e a protege zelosamente das intempéries climáticas mais cruéis e das pragas vorazes que ameaçam a colheita. E por semanas a fio, ele não vislumbra absolutamente nada além de terra pura, aparentemente inerte. Se fosse acometido pela impaciência corrosiva, abandonaria o campo prematuramente, convicto de que nada estava ocorrendo, de que seu esforço era em vão. Contudo, sob a superfície, longe dos olhos, a vida está pulsando vigorosamente e se manifestando em um ritmo próprio e inegável. A semente está lançando raízes profundas e robustas, firmando-se com tenacidade e preparando-se para brotar com uma força avassaladora, uma explosão de vida que transformará a paisagem. De forma análoga, o mesmo fenômeno exato acontece com seus esforços mais dedicados e com seus sonhos mais ambiciosos. Muitas vezes, o progresso substancial não é imediatamente perceptível aos olhos desatentos, mas ele está inegavelmente em curso, silenciosamente, construindo a base para sua colheita futura. E se você ceder à tentação avassaladora de desistir prematuramente, nunca testemunhará a magnífica transformação que estava prestes a se desdobrar diante dos seus olhos. Esta é a grande armadilha, o dilema existencial, para muitos indivíduos na atualidade. Eles confundem a ausência de resultados imediatos e tangíveis com a inexistência de progresso verdadeiro e substancial. E por não possuírem a paciência necessária para sustentar o trabalho árduo, saltam de um empreendimento para outro, sempre iniciando novas jornadas, mas, lamentavelmente, nunca concluindo nada de forma significativa. Vivem num ciclo interminável de euforia inicial e posterior abandono, e cada vez que cedem à rendição, inadvertidamente, fortalecem o hábito destrutivo de desistir. A constância, por sua vez, opera na direção diametralmente oposta. A cada vez que você persevera, mesmo sem vislumbrar resultados tangíveis ou qualquer sinal de recompensa imediata, reforça o hábito inquebrantável de permanecer firme, resoluto e inabalável. É imperativo que grave essa verdade em sua mente e em sua alma. Seu êxito não é medido apenas pelo que você conquista de forma pontual, por um golpe de sorte ou um momento de inspiração fugaz, mas, principalmente, pelo que é capaz de sustentar e manter ao longo do tempo, transformando o efêmero em algo perene e duradouro. Um indivíduo pode, de fato, ter um golpe de sorte ocasional, um momento de glória efêmera que surge do acaso.
Mas somente aquele que é genuinamente constante consegue replicar esse êxito repetidas vezes, de forma sistemática e intencional, transformando-o em um padrão recorrente e previsível de sucesso. E essa capacidade singular de replicação não é apenas uma habilidade técnica. É a alavanca poderosa que edifica impérios, que revoluciona carreiras inteiras, que altera vidas de maneira profunda e duradoura. Se o seu desejo mais ardente é se destacar de forma proeminente em qualquer esfera da existência, seja nos negócios, na saúde, nos relacionamentos interpessoais mais complexos, ou no desenvolvimento pessoal contínuo e incessante, você precisa aceitar, de forma inegociável, que haverá períodos de silêncio absoluto, de dúvida corrosiva que tentará minar sua fé, e até mesmo de aparente retrocesso, onde tudo parecerá estar andando para trás. E deve assumir o compromisso inabalável de prosseguir, não porque enxerga resultados imediatos, recompensas palpáveis ou aplausos estrondosos, mas porque possui a convicção intrínseca e inegociável de que a ação correta, reiterada com persistência suficiente, invariavelmente produzirá o desfecho desejado e almejado. Essa certeza inabalável, essa fé no processo, é o divisor de águas que separa, de forma categórica, aqueles que alcançam seus objetivos mais grandiosos daqueles que, desiludidos ou impacientes, desistem no meio do caminho, muitas vezes à beira da vitória. Convidamos você a se inscrever no canal Mentalidade Trace para mais insights como este e aprofundar sua jornada de autodesenvolvimento e maestria pessoal, transformando a teoria em prática diária. Porque quando você se mantém constante, embora nem sempre o perceba de imediato, e por vezes o avanço seja silencioso e invisível aos olhos desatentos, está meticulosamente tecendo um futuro que, cedo ou tarde, o recompensará de maneira grandiosa e superará todas as suas expectativas mais otimistas. A constância é, em sua essência mais pura, um compromisso solene e inegociável consigo mesmo, não com as circunstâncias externas que podem mudar a qualquer momento, ou com a aprovação alheia que é volátil e efêmera por natureza. E aqui reside o verdadeiro desafio, o ponto de inflexão decisivo que separa os persistentes dos desistentes. Sustentar esse compromisso inabalável mesmo quando o mundo parece deliberadamente ignorar cada fibra do seu esforço, cada gota de suor e cada hora de dedicação empregada. A vasta maioria das pessoas baseia sua motivação em reações externas, no aplauso estrondoso de uma plateia, no reconhecimento público, nas recompensas visíveis e tangíveis que surgem prontamente e alimentam o ego. É lamentavelmente, quando esses estímulos externos se dissipam, quando o aplauso cessa e o reconhecimento se esvai, sua disciplina também se dilui, enfraquecendo-se e desaparecendo como areia entre os dedos, incapaz de se sustentar por si mesma. Mas se a sua constância depender unicamente de fatores externos, de validações alheias ou de recompensas imediatas, ela jamais será verdadeiramente sólida, jamais se converterá numa força inabalável capaz de resistir às tempestades da vida e aos desafios inesperados. A única constância que perdura, que resiste ao teste implacável do tempo e às mais severas adversidades, é aquela que brota de uma convicção interna profunda e inegociável. Eu faço isso porque é o correto a ser feito, porque faz parte indissociável de quem eu sou e de quem eu quero me tornar, e não porque serei reconhecido por isso ou receberei qualquer recompensa imediata. Este é o ponto crucial onde muitos se perdem no caminho, onde a maioria desiste, pois começam com um entusiasmo contagiante, com metas cristalinas e uma energia vibrante, mas tão logo o progresso cessa de ser evidente ou o reconhecimento externo diminui, sua determinação se dilui, enfraquecendo-se progressivamente até a paralisação completa. O problema fundamental não reside na ausência de capacidade inata, na falta de talento ou de inteligência, mas sim na carência de um treinamento mental adequado que os capacite a operar na obscuridade, a persistir quando a luz dos resultados diretos e das recompensas visíveis não está presente,
e quando a dúvida é a única companhia constante. Cresceram imersos numa cultura que idolatra a expectativa de gratificações instantâneas, e, quando estas não se materializam com a rapidez desejada, seu sistema interno de sustentação colapsa, deixando-os vulneráveis e sem rumo. Você, em sua jornada rumo à excelência, não pode se dar ao luxo de tal fragilidade ou vulnerabilidade. Se almeja resultados que transcendam o efêmero, que deixem um legado duradouro e significativo, deve imperativamente treinar sua mente para ser implacável com seus hábitos, para cumprir o que se propõe, mesmo que o mundo inteiro o considere um louco e julgue que seu esforço é em vão, uma perda de tempo precioso. Essa resiliência mental é o que o diferenciará da maioria. Reflita sobre as grandes façanhas que pontuaram a história da humanidade. Descobertas científicas revolucionárias que alteraram o curso da civilização. Proezas esportivas que desafiaram os limites impostos ao corpo humano. Impérios empresariais que redefiniram indústrias inteiras e mudaram a economia global. Nenhuma dessas realizações monumentais foi construída da noite para o dia, como um raio em céu azul que surge sem aviso. Cada uma delas foi o fruto maduro e glorioso de anos, por vezes décadas, de trabalho constante, repetitivo e muitas vezes tedioso, antes que qualquer manifestação visível pudesse ocorrer, antes que a semente brotasse e florescesse. E em cada um desses cenários, houve incontáveis momentos em que a pessoa poderia ter cedido à pressão. Instantes em que não havia qualquer indício de sucesso iminente ou de que o esforço valeria a pena. Mas, ainda assim, decidiram prosseguir, movidos por uma fé inabalável no processo. Essa é a essência primordial da constância. Resistir ao impulso irresistível e sedutor de abandonar quando parece que não há qualquer recompensa à vista, quando a linha de chegada parece inatingível. Para cultivar e nutrir essa capacidade singular, essa fibra de resiliência inquebrável, é imprescindível que você altere fundamentalmente sua relação com o tempo e com a forma como você o percebe e o mensura. Não o mensure apenas em termos de quanto tempo falta para que os resultados espetaculares se manifestem, pois essa mentalidade cria uma ansiedade paralisante e uma impaciência destrutiva, mas sim em termos de por quanto tempo consigo sustentar este hábito, esta ação, este comprometimento inegociável. A questão primordial não é mais quando o sucesso, o reconhecimento ou a recompensa chegará, mas sim por quanto tempo consigo manter-me no caminho correto, fiel aos meus objetivos, independentemente do que aconteça ao meu redor, das circunstâncias ou das opiniões alheias. Se sua resposta interna for pelo tempo que for necessário, sem data para parar, até que o resultado se manifeste, você já conquistou metade da batalha, pois essa mentalidade inabalável o torna invulnerável diante de atrasos inesperados, de fracassos parciais ou de obstáculos que surgem de forma imprevista e tentam desviá-lo do seu propósito maior. Outro ponto crucial é a redefinição profunda do que realmente significa progresso em sua jornada de vida. Ele nem sempre se traduzirá em uma mudança visível a olho nu, em um salto quantificável em gráficos e números ou em um elogio externo que alimente seu ego. Às vezes, o progresso se manifesta simplesmente em não retroceder, em resistir a uma tentação avassaladora que o desviaria do seu propósito, em permanecer firme em um hábito estabelecido, em completar uma tarefa, por mais trivial que pareça à primeira vista, mesmo quando a vontade lhe falta completamente e a procrastinação acena. Cada uma dessas pequenas vitórias invisíveis, desses atos de autodisciplina, é um tijolo a mais na estrutura grandiosa que você está erguendo para si mesmo e para o seu futuro. E embora ninguém mais as veja ou as aplauda, você deve valorizá-las como se fossem marcos monumentais em sua jornada, pois são elas que pavimentam o caminho para a grandeza. Lembramos a importância de se inscrever no canal Mentalidade Trace para ter acesso contínuo a conteúdos que fortalecem sua disciplina, sua resiliência e sua visão de longo prazo.
Lembre-se, a constância não é glamourosa, não é palco para holofotes e, muitas vezes, não é emocionante, nem vibrante. Em incontáveis ocasiões, ela se manifestará como uma rotina monótona, até mesmo enfadonha e repetitiva, sem grandes emoções ou reviravoltas espetaculares. Mas é precisamente essa repetição aparentemente maçante, essa adesão inquebrável ao processo, que, acumulada dia após dia, semana após semana, engendra resultados verdadeiramente extraordinários e transformadores. E se você aprender a reverenciar e a respeitar o processo, a valorizar cada etapa, mesmo quando ele se desenrola com uma lentidão exasperante e a impaciência tenta dominá-lo, um dia você despertará e perceberá que tudo à sua volta se transformou radicalmente, de uma forma que você jamais poderia ter imaginado. Não porque você fez algo extraordinariamente diferente da noite para o dia, em um único ato heróico, mas porque jamais cessou de fazer aquilo que verdadeiramente importava, que tinha um impacto real e acumulativo em sua vida, somando pequenos esforços diariamente. A constância se metamorfoseia em uma arma invencível e poderosa no momento em que deixa de depender das condições ideais ou perfeitas para a ação, no momento em que você age apesar das circunstâncias e não por causa delas. Muitos indivíduos adiam suas ações, protelando indefinidamente seus planos à espera do momento perfeito. Quando tiverem mais tempo disponível, mais recursos financeiros abundantes, mais energia ou menos problemas e distrações em suas vidas. Mas essa conjuntura ideal, na vasta maioria das vezes, simplesmente nunca se materializa de forma completa e satisfatória. A vida, em sua essência mais crua, estará sempre repleta de obstáculos imprevistos, de distrações incessantes e de responsabilidades inadiáveis que tentarão interpor-se no seu caminho, desviá-lo do seu foco. Se o seu comprometimento com o trabalho só existe quando as circunstâncias são favoráveis e o vento sopra a seu favor, seu progresso será frágil e vulnerável, como um castelo de cartas que desmorona ao menor sopro. O verdadeiro divisor de águas, a mudança autêntica e duradoura, ocorre quando você age, mesmo nos dias em que tudo parece conspirar ativamente contra você. Isso implica que você deve adquirir a habilidade inestimável de operar sob qualquer tipo de condição ou adversidade que a vida lhe apresente, sem desculpas ou adiamentos. Se o cansaço o assola com uma força avassaladora, trabalhe em um ritmo mais lento, adaptando-se, mas não deixe de trabalhar. Não pare completamente o que precisa ser feito. Se o dia se revela caótico e imprevisível, repleto de interrupções, adapte seu plano inicial, revise suas prioridades, mas jamais o cancele por completo, buscando uma alternativa. Se suas emoções estiverem em baixa, se a tristeza ou a desmotivação o dominarem, execute a tarefa mínima indispensável para manter o hábito vivo, para não quebrar a corrente de ações positivas que você está construindo. Porque a constância não se trata de perfeição inatingível, de fazer tudo impecavelmente a todo custo. Ela se trata de não romper a sequência de ações, de manter a continuidade, de honrar seu compromisso consigo mesmo, custe o que custar. Cada dia em que você honra seu compromisso, mesmo que seja com um passo diminuto, um esforço mínimo, reforça sua identidade como alguém que não falha, que não se rende facilmente, que persevera diante dos desafios. E essa identidade recém-forjada, de um indivíduo inabalável e confiável, possui um valor inestimável, muito superior a qualquer meta pontual ou conquista isolada, porque é ela que o sustentará ao longo de toda a sua existência, em todos os desafios futuros que surgirem. Uma das maiores armadilhas que destroem a constância é a busca incessante por motivação diária, esperando sempre estar com vontade de agir. A motivação é, por natureza, instável e volátil. Ela vem e vai, caprichosa, como uma emoção qualquer, imprevisível em sua duração e intensidade. Haverá dias em que você se sentirá transbordante de inspiração e energia, e outros em que simplesmente não terá vontade de sair da cama ou de iniciar qualquer tarefa.
Se você condicionar sua ação a esperar sentir-se motivado, desperdiçará muito mais dias do que aqueles em que realmente trabalhará, vivendo à mercê de seus estados de espírito. A disciplina, em contraste, é imune aos caprichos do estado de espírito. É uma decisão consciente, meticulosamente reforçada pelo hábito, que é executada sem negociações ou questionamentos com sua mente. E é precisamente essa disciplina férrea que transforma a constância em uma força absolutamente imparável, uma máquina de resultados que não depende de nada externo para funcionar. É crucial também que você aceite, de forma madura e consciente, que a constância nem sempre produzirá resultados lineares e previsíveis, como uma linha reta ascendente em um gráfico de progresso. Haverá períodos em que você avançará com rapidez surpreendente, experimentando picos de progresso e euforia, e outros em que parecerá retroceder ou estagnar completamente, como se estivesse andando em círculos sem sair do lugar. Isso, no entanto, não significa que seu esforço seja inútil ou infrutífero, ou que esteja no caminho errado. Muitas vezes, esses aparentes retrocessos são, na verdade, ajustes necessários, aprendizados valiosos que o previnem de erros futuros mais graves, ou períodos de descanso estratégico que permitem que você recupere suas forças para o próximo impulso de avanço, preparando o terreno para um novo salto. O problema surge quando se interpreta cada desaceleração, cada obstáculo ou cada aparente estagnação como um fracasso irrefutável e definitivo, um sinal para desistir. Ao fazer isso, você corre o risco iminente de se sabotar e de abandonar a jornada justamente quando estava à beira de consolidar um avanço duradouro e significativo, perdendo todo o trabalho acumulado e o potencial de triunfo. Por essa razão, a constância exige fé inabalável no processo, mesmo quando você não compreende plenamente como ele funciona em sua totalidade, ou quando a lógica imediata não aponta para o sucesso. Pense no treinamento físico. Durante semanas, você talvez não perceba alterações visíveis em seu corpo, nenhuma mudança estética imediata, mas internamente, a nível celular, ele já está se adaptando, desenvolvendo força e resistência, tornando-se mais capaz. O mesmo princípio se aplica a qualquer esfera da vida. O progresso silencioso é tão real quanto visível, e muitas vezes é aquele que terá o impacto mais profundo e duradouro a longo prazo, sendo a verdadeira base para sua grandeza. Convidamos você a se inscrever no canal Mentalidade Trace, onde exploramos a fundo essa filosofia de vida e como aplicá-la em seu dia a dia. Quando você assimilar essa verdade fundamental, essa lei universal do progresso e da acumulação, deixará de questionar-se diariamente com a pergunta paralisante: isso vale a pena? Será que estou perdendo meu tempo? E começará a indagar: como posso aprimorar o que já estou fazendo? Como posso otimizar meu processo e torná-lo mais eficaz? Essa metamorfose de mentalidade é crucial, pois o retira do modo de dúvida paralisante e o insere em um estado de ação constante, proativa e de melhoria contínua. E é precisamente nesse estado de fluxo, nesse ciclo virtuoso de avanço, que a verdadeira magia acontece e os resultados começam a emergir de forma natural e orgânica. Porque enquanto outros aguardam por condições perfeitas, por sinais inequívocos para agir ou por validação externa que nunca chega, você avança destemidamente, um passo de cada vez, sem se preocupar com a opinião alheia. E esse avanço contínuo, inicialmente invisível aos olhos externos e desatentos, acumula-se imperceptivelmente até produzir resultados de tal magnitude que parecerão ter surgido do nada, como um milagre repentino ou um golpe de sorte. Contudo, você, em sua sabedoria, saberá que são o fruto maduro e inegável de sua constância inquebrantável, do seu esforço paciente e persistente. A constância exige que você compreenda que o progresso autêntico é inerentemente acumulativo, como juros compostos que crescem exponencialmente, e que cada passo diminuto, por mais insignificante que possa parecer à primeira vista, soma-se a uma transformação profunda
que só se tornará visível com o passar do tempo, quando a quantidade de esforço for suficiente para cruzar um limiar. Esta é a fase em que muitos cedem à tentação de abandonar a jornada, de jogar a toalha. Não conseguem suportar a tensão de trabalhar arduamente sem vislumbrar recompensas imediatas ou aplausos. E é exatamente aqui que você deve recordar a si mesmo que sua tarefa primordial não é buscar provas diárias de que está avançando, mas sim garantir que, a cada novo dia, você esteja somando algo ao seu objetivo maior, mesmo que esse algo seja mínimo. O sucesso verdadeiro não se mede pelo que se obtém rapidamente, por uma conquista isolada ou efêmera, mas sim pelo que se é capaz de sustentar, de manter sem interrupção, até que se converta em parte indissociável de quem você é, de sua própria identidade. Neste percurso, haverá momentos em que todo o seu entorno parecerá gritar para que você pare, para que desista e procure um caminho mais fácil. Talvez observe outros indivíduos alcançando resultados mais velozes, com atalhos que parecem tentadores, e a comparação o levará a duvidar da eficácia do seu próprio método, da sua abordagem mais lenta, mas segura. Talvez ouça vozes insidiosas, tanto externas quanto internas, que insinuam que você está perdendo seu tempo precioso, que seu esforço é em vão. Talvez, até mesmo sua mente, exausta de esperar por recompensas, tente convencê-lo de que seria melhor desistir e embarcar em algo aparentemente mais promissor, com gratificação mais rápida. É precisamente nesse ponto crítico, nesse dilema, que a constância transcende a mera motivação passageira e se consolida como uma decisão consciente, inabalável e profundamente enraizada em seus valores. Um homem verdadeiramente constante segue em frente, resiliente, mesmo quando cada sinal externo o implora para que se renda, para que desista da luta. Este é um momento oportuno para reforçar algo de suma importância para sua jornada. Se estas mensagens estão sendo um pilar para mantê-lo firme em sua jornada e fortalecer sua determinação, considere se juntar à comunidade de Mentalidade Trace. Convidamos você a se inscrever no canal Mentalidade Trace e a compartilhar nos comentários uma meta que você decidiu sustentar, mesmo que ainda não tenha colhido resultados tangíveis, para fortalecer seu comprometimento. Não subestime o poder intrínseco e transformador de declarar em voz alta aquilo que você está comprometido a alcançar, pois ao se comprometer publicamente, você fortalece exponencialmente sua própria identidade. Você deixa de ser meramente alguém que deseja conquistar algo e se transforma em alguém que decidiu conquistá-lo, custe o que custar, sem negociar com as adversidades. E quando você age a partir dessa identidade recém-forjada, de um indivíduo que cumpre o que promete, deixa de negociar com suas próprias desculpas internas, com as vozes da preguiça ou da dúvida que tentam sabotá-lo. Começa a operar por uma inércia positiva, impulsionado não apenas pelo que almeja alcançar, mas, sobretudo, por quem você se tornou no decorrer do processo, um ser humano de palavra e ação. Além disso, a constância o treina para suportar a incomodidade, a frustração e o desconforto inerentes ao processo de crescimento e de autotransformação, sem buscar escapes rápidos ou soluções paliativas que apenas mascaram o problema e postergam a verdadeira solução. A vasta maioria das pessoas abandona seus projetos porque não aprendeu a tolerar a frustração inerente à espera, a ausência de resultados imediatos e a repetição monótona. Contudo, se você compreender que essa incomodidade é uma parte natural e inevitável do processo de crescimento e de lapidação pessoal, não haverá mais como um inimigo a ser combatido e evitado, mas sim como uma prova irrefutável de que está no caminho certo, de que está crescendo e se fortalecendo em seu âmago. Cada dia em que você age, apesar do desconforto, da dúvida ou da monotonia, você se fortalece não apenas naquilo que faz, nas suas habilidades técnicas, mas também em como pensa e sente, em seu caráter, em sua fibra moral e mental.
E chegará a um ponto em sua jornada em que a constância deixará de ser um esforço consciente, uma batalha diária contra a própria vontade, e se tornará parte integrante de sua própria natureza, tão natural quanto respirar. Você não precisará mais se motivar diariamente para cumprir seus hábitos. Simplesmente os executará porque fazem parte indissociável de quem você é, da sua identidade mais profunda e inegociável. Essa é a verdadeira vitória, o apogeu da autodisciplina. Quando a ação correta deixa de depender da força de vontade, que é um recurso limitado e inconstante, e passa a ser automática, reflexiva, quase inconsciente. E quando isso ocorre, quando essa automação é alcançada, não há meta que se mostre inatingível, não há sonho que não possa ser concretizado, pois você se tornou a própria personificação da persistência e da ação implacável. A constância, ao se transformar em um hábito profundamente enraizado e autônomo, começa a gerar um efeito que poucos antecipam e que é verdadeiramente mágico. Os resultados emergem de forma tão natural, tão orgânica, tão inevitável, que já não parecem uma conquista extraordinária ou um feito heróico, mas sim a consequência lógica e inelutável de sua forma de viver e de agir. É isso que distingue os indivíduos que alcançam o sucesso de forma isolada, por um golpe de sorte ou um momento de inspiração, daqueles que o replicam incessantemente, uma e outra vez, em diversas áreas da vida. Porque a constância não é um golpe de sorte fortuito. É um sistema robusto que funciona ininterruptamente, mesmo quando você não está conscientemente pensando nele, mesmo quando está dormindo ou distraído. É como um motor potente que permanece ligado, impulsionando tudo para frente sem cessar, sem emitir ruído ou chamar atenção. No entanto, antes de atingir esse estágio de fluidez e automação, você deve atravessar um trecho que quase ninguém consegue suportar. O platô, um período de aparente estagnação e ausência de progresso visível. Essa é a etapa em que, aparentemente, não importa o quanto você se esforce, o quanto se dedique com fervor, tudo permanece inalterado, estagnado, como se o tempo tivesse parado para testá-lo. É aqui, nesse ponto de inflexão crítico, que os indivíduos desprovidos de visão de longo prazo e de paciência inabalável abandonam o barco, desistindo da jornada, convencidos de que seus esforços são em vão. Enxergam a ausência de progresso visível como uma confirmação irrefutável de fracasso, sem perceber que o platô é, na realidade, um indicador vital de que o sistema está se estabilizando, consolidando-se e preparando-se para um salto qualitativo monumental. Um avanço exponencial que se manifestará em breve. Aquele que é constante não interpreta o platô como um obstáculo intransponível e definitivo, um muro que o impede de prosseguir, mas sim como um treinamento silencioso e implacável de sua própria resistência e de sua fé inabalável no processo. Nesses momentos de aparente estagnação e de desafio, a disciplina mental assume um papel fundamental e decisivo. Sua mente, traiçoeira e cheia de desculpas, buscará incessantemente razões para que você pare. Talvez este não seja o caminho certo. Já fiz o suficiente. Não vale a pena continuar. Essas vozes internas, é crucial entender, não são sinais de que você deva desistir ou de que esteja no caminho errado. São, na verdade, provas de que você está se aventurando para além de sua zona de conforto, expandindo seus limites, e de que, a cada vez que as ignora e segue em frente, sua capacidade de manter o rumo se multiplica exponencialmente. Isso ocorre porque o que você está fortalecendo não é apenas seu corpo ou sua habilidade técnica específica, mas sim seu caráter inabalável, sua fibra moral e mental, tornando-o mais forte para qualquer desafio. A constância também exige que você abandone a busca incessante por validação externa. Se você necessita que alguém lhe diga diariamente que está fazendo um bom trabalho, que o aplauda por cada pequena vitória, tornar-se-á dependente desse feedback para agir, e essa dependência é um grilhão que o aprisiona e limita seu potencial. Um homem verdadeiramente constante move-se e age porque sabe, em seu íntimo, com uma certeza inabalável,
que o que está fazendo é o correto, que é o que precisa ser feito, mesmo que ninguém à sua volta perceba ou reconheça seu esforço, mesmo que não haja aplausos. É um compromisso pessoal e intransferível, uma promessa feita a si mesmo, não um espetáculo público para aplausos vazios e efêmeros. E esse compromisso interno é incomensuravelmente mais poderoso e duradouro do que qualquer motivação momentânea ou elogio passageiro que possa vir de fora. Outra transformação notável que ocorre com a constância é a elevação imperceptível dos seus próprios padrões de excelência. Aquilo que antes lhe parecia suficiente, que o satisfazia, agora é visto como um mero ponto de partida, como o mínimo a ser feito para continuar crescendo. O que antes representava um desafio hercúleo, um obstáculo intransponível que parecia impossível de superar, agora se integra à sua rotina diária como algo natural e facilmente realizável. E isso é um sinal inequívoco de que você está crescendo, expandindo seus limites, elevando sua própria barra de exigência e desempenho. Você já não se contenta em apenas cumprir o básico ou em apenas satisfazer o mínimo necessário. Você anseia por aprimorar, por superar, por ir além do que se imaginava capaz. E esse impulso inato de melhoria contínua é o que o levará muito além de onde um dia você imaginou que poderia chegar em sua vida, para patamares que a maioria nem ousa sonhar. Lembre-se de que cada dia em que você mantém o ritmo, em que persiste em suas ações, está adicionando juros compostos à sua vida, um retorno exponencial sobre seu investimento de tempo e energia que se multiplicará ao longo do tempo de forma surpreendente, para continuar recebendo conteúdos que impulsionam essa mentalidade de crescimento e de juros compostos na vida. Inscreva-se no canal Mentalidade Trace. O que hoje parece um avanço diminuto e insignificante, uma pequena diferença que mal se percebe, acumulado ao longo de meses e anos, transforma-se em uma diferença abissal e inegável entre você e aqueles que desistiram prematuramente, que não tiveram a paciência de esperar. Esse é o poder intrínseco e monumental da constância, não no que ela altera de um dia para o outro, de forma imediata e visível, mas no que ela transforma de maneira irreversível e profunda ao longo do tempo, solidificando seu progresso e sua evolução. E quando você apreender essa verdade em sua totalidade, quando a internalizar em seu íntimo e a fizer sua, deixará de questionar-se se vale a pena, pois saberá, com uma certeza inabalável e sem margem para dúvidas, que invariavelmente vale a pena, que o retorno é garantido e inevitável. A constância é, acima de tudo, uma declaração veemente de identidade, de quem você é e de quem você se tornou em sua essência mais profunda. Quando você decide ser constante, não está meramente afirmando: vou fazer isso até que dê certo ou vou tentar isso por um tempo para ver no que dá. Você está, de fato, declarando: isso é parte indissociável de quem eu sou. Continuarei fazendo, não importa quanto tempo leve para dar frutos, não importa os desafios que surgirem ou as vozes que tentarem me dissuadir. Essa distinção sutil, mas profundamente impactante, altera completamente sua forma de agir e de encarar os desafios da vida. Porque se o seu comprometimento estiver atrelado a um prazo específico ou a um resultado predeterminado, você sempre terá uma desculpa plausível para parar quando as coisas não se desenrolarem como esperado, quando a rota se mostrar diferente ou mais árdua. Mas se o seu comprometimento estiver visceralmente ligado à sua identidade, à sua essência mais pura, não a meta alcançada ou dificuldade encontrada que possa romper esse padrão de ação, você simplesmente continuará, porque é o que você faz, é quem você é. A constância exige que você supere o maior inimigo do progresso duradouro, a impaciência crônica e a busca frenética por atalhos inexistentes. Vivemos imersos em um mundo que idolatra a velocidade e a instantaneidade, que nos bombardeia com promessas de resultados imediatos e sem esforço. Somos bombardeados por narrativas de sucesso instantâneo, de transformações radicais em questão de semanas, de resultados visíveis que surgem em poucos dias,
como se a vida fosse um passe de mágica. E todo esse bombardeio midiático treinou as pessoas a pensar que, se algo demora para se concretizar, significa que não funciona, que é ineficaz, que não vale o tempo e o esforço que estão sendo investidos. No entanto, as coisas mais preciosas e valiosas da vida são uma saúde robusta e vibrante, relacionamentos interpessoais profundos e significativos, a sabedoria acumulada ao longo dos anos, a liberdade financeira duradoura, o domínio excepcional de uma habilidade complexa e rara todas, sem exceção, demandam tempo, disciplina inabalável e um trabalho árduo que, na maioria das vezes, não pode ser exibido em redes sociais ou validado por likes e comentários, pois ocorre em silêncio. Este é o terreno fértil onde você deve aprender a prosperar e a florescer. O trabalho silencioso, desprovido de aplausos externos, sem espectadores externos para validar seus passos, com a única e suficiente recompensa de saber que está cumprindo com aquilo que prometeu a si mesmo que faria, honrando sua palavra interna e seus compromissos. Para se manter constante, para sustentar o ritmo, você deve aprender a gerenciar suas expectativas de forma realista e madura, sem fantasias. Nem todos os dias se sentirão como uma grande vitória esmagadora. Nem sempre haverá um senso de progresso grandioso, e isso é perfeitamente normal e esperado no processo. Haverá jornadas em que você avançará significativamente, experimentando picos de energia, e outras em que mal conseguirá manter o passo, em que sentirá que está apenas flutuando, sem um rumo claro. Mas, enquanto mantiver a direção correta, o rumo certo para seus objetivos, você estará inegavelmente progredindo, mesmo que de forma imperceptível no dia a dia. É aqui que muitos tropeçam e falham miseravelmente. Eles confundem a lentidão do processo com o fracasso irremediável, com o sinal de que devem parar. Não conseguem compreender que o sucesso não é uma linha reta ascendente e contínua, uma trajetória linear e sem interrupções, mas sim uma série complexa de subidas íngremes e desafiadoras, descidas inesperadas e trechos planos que, em conjunto, formam uma escadaria sinuosa, mas ascendente, em direção ao topo da montanha de seus objetivos. A constância é a virtude inestimável que lhe permite continuar subindo, degrau após degrau, mesmo quando o escalão parece interminável e a jornada exaustiva e sem fim aparente, testando sua paciência. É a força que o impulsiona quando a maioria já desistiu. Além disso, é crucial que você entenda que ser constante não implica em ser rígido ou inflexível em seus métodos ou abordagens. Haverá momentos em que será necessário ajustar o método inicialmente planejado, mudar a estratégia de abordagem ou, inclusive, replanejar a meta em si, adaptando-a a novas informações ou circunstâncias imprevistas. Isso não constitui rendição, fraqueza ou indecisão. É agudo, na verdade, uma demonstração de adaptabilidade inteligente, de sabedoria prática e de resiliência. Aqueles que confundem adaptabilidade com fraqueza ou indecisão geralmente ficam presos em planos que já não são eficazes, que não produzem mais resultados, e se recusam a mudar por orgulho ou medo do novo. A chave mestra reside em manter o compromisso inabalável com o objetivo final, com o que você almeja verdadeiramente, mas ser flexível e maleável com o caminho a ser percorrido, com os métodos e as estratégias que o levarão até lá. Desta forma, você evita o desgaste desnecessário e potencializa a probabilidade de alcançar seu destino de forma mais eficiente e eficaz. Para aprofundar-se nessas estratégias e entender a dinâmica entre constância e flexibilidade, o canal Mentalidade Trace é um recurso valioso. Inscreva-se. A constância também fortalece algo que é de valor inestimável e fundamental para sua jornada: sua credibilidade pessoal, sua confiança inabalável em si mesmo. Cada vez que você cumpre aquilo que se propõe a fazer, por menor que seja a ação, envia uma mensagem clara, potente e inequívoca para si mesmo: eu posso confiar em mim. Sou capaz de honrar minha palavra e meus compromissos. E essa confiança interna
Essa crença inabalável em suas próprias capacidades e no seu poder de realização é a base sólida sobre a qual qualquer grande conquista é erguida e sustentada com solidez. Porque um homem que não acredita ser capaz de sustentar seus próprios compromissos não se atreve a perseguir metas grandiosas. Ele teme o esforço prolongado, a jornada contínua, pois no fundo de sua alma não confia que será capaz de mantê-lo, de perseverar até o fim. Mas quando seu histórico pessoal está repleto de ações cumpridas e de promessas honradas a si mesmo, você não duvida de si mesmo, não questiona sua capacidade, e essa segurança intrínseca se irradia para os outros, gerando respeito e admiração genuínos, tornando-o um exemplo a ser seguido. Finalmente, lembre-se de que a constância não é um esforço que se mensura em dias ou semanas, em um curto período, mas sim em décadas, em uma vida inteira de comprometimento. O que você edifica hoje não visa apenas resolver uma meta de curto prazo ou obter uma recompensa imediata. Visa, antes de tudo, criar uma vida em que o progresso seja uma consequência inevitável e contínua, um estado permanente de evolução. Semeie agora, mesmo que não veja brotos surgirem da terra inerte. Regue com diligência, mesmo que a terra pareça estéril e imutável. Proteja zelosamente seu processo, seu método, ainda que ninguém o compreenda ou o valorize no momento presente. Porque quando sua constância se acumula com o tempo, quando o volume de seus esforços atinge um ponto crítico, os resultados deixam de ser uma mera possibilidade remota e se transformam em uma certeza absoluta e inquestionável, em uma realidade tangível. A constância não é apenas um conceito, é a força secreta que transforma o impossível em inevitável. Você se sente estagnado, com a sensação de que seus esforços não valem a pena. Sente que está trabalhando duro, mas os resultados não aparecem. Este é o segredo que a maioria das pessoas nunca descobre, o elo perdido entre o sonho e a realidade. A maioria desiste antes de ver a mágica acontecer, confundindo a ausência de gratificação instantânea com falta de progresso. Mas o verdadeiro sucesso, aquele que perdura e constrói legados, nunca é rápido. Ele é silencioso, invisível na superfície, mas poderoso em sua acumulação, moldando não apenas seus objetivos, mas quem você se torna no processo. Descubra como essa única virtude pode catapultar sua vida para conquistas inimagináveis. Pare de buscar atalhos, comece a construir uma base inquebrável. Se você está pronto para parar de apenas desejar e começar a realizar, se está cansado de iniciar e nunca terminar, esta mensagem é para você. A constância é seu superpoder adormecido, a ferramenta que, uma vez dominada, garante que você seja o último a permanecer de pé, o verdadeiro vitorioso. Não perca os próximos insights que mudarão sua perspectiva. Inscreva-se agora no canal Mentalidade Trace para nunca perder as últimas novidades e garantir um progresso imparável. Até a próxima!